Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Vera, você tá loura? O que aconteceu? Não, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. A gente vai à Bienal, convive muito com autores, com livros, não dizem que transforma? Então, eu li muito e transformei. Ah, entendi. Não, deixa eu explicar. Tem um pequeno imprevisto, Vera Barroso, ela não vai poder fazer o programa de hoje e a gente vai tentar comandar esse programa aqui no lugar dela. Beijo, Vera. Isso, é verdade. Beijo, Vera. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de biografia de Raul Seixas, de teatro dos 20 anos de carreira também de Dudu Nobre. E Carla Faur, que é roteirista e dramaturga. Ela escreve a peça Procópio, homenagem a um dos grandes nomes do teatro, que reestreia na 4ª temporada aqui no Rio. Bom, ele cresceu nas rodas de samba e aprendeu a tocar cavaquinho com apenas 5 anos de idade. Dudu Nobre é sinônimo de sucesso no mundo do samba, tem parcerias com Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e muitos bambas. E, Cate, tem uma novidade que ele vai contar aqui em primeira mão. Ele foi convidado para fazer o samba enredo da Unidos da Tijuca em 2020. A gente vai ver se ele conta um spoiler aqui pra gente. A gente não pode perder. Pois é, e a gente também não pode perder o jornalista Carlos Minuano, que está nos nossos estúdios em São Paulo. Ele acaba de lançar a biografia de Raul Seixas. O livro traz histórias inéditas. Bom, você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar uma mensagem via WhatsApp 021 99903 5329. E vamos começar essa tarde de forma bem alegre, Bruno Barros. Música? Música Bora lá. com quem? Dudu Nobre. Gosto que me rosco no rabo de saia. Quero carinho, quero cafuné, esse teu decote me tira o seco. Vem me dar um chamego se você quiser, porque meleixo é um caso sério. Esconde o mistério que eu vou desvendar. Mas você, Pitelzinho, vai logo charminho pra me maltratar. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. 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 Só uma introdução, que pena. Levinho, né, meu pai? Levinho, né? Dudu Nobre, é muito tempo de carreira. Muita gente diz assim, olha, mas passou rápido. Passou voando, né? Passou assim. E, poxa, é bem bacana, né? De poder ver o nosso trabalho reconhecido, né? A gente está aí construindo uma história ainda, né? Esse ano, teve um pessoal lá que me chamou para ser enredo de escola de samba. Eu falei, pô, cara, eu ainda estou fazendo ainda a minha história, ainda estou construindo. Todo ano ainda tem sempre uma novidade, né? Esse ano a gente vai começar a fazer um trabalho. Agora vou estar lançando no mês que vem o meu segundo CD instrumental, né? Um CD chamado O Cavaco Foi Pra Pista, onde a gente faz uma mistura de chorinho, samba, música eletrônica, funk, hip hop, com a participação de DJ Malboro, Negralha, DJ Henrique Camacho. Aí agora, na virada do ano, vou estar fazendo a minha primeira trilha sonora, né, do filme Intervenção, com o pessoal lá da Média Bridge, lançamento da Paris Filmes. Quer dizer... E tem o samba enredo da Tijuca. Tem samba enredo já lá em São Paulo. O samba enredo da Camisa 12 é da minha autoria. No Espírito Santo, na Mocidade Unida da Glória, que é uma das grandes escolas de samba do Espírito Santo, um carnaval que está crescendo muito, já é o nosso samba também, se não me engano, já é o 5º ou 6º samba consecutivo que a gente tem a oportunidade de estar lá no Espírito Santo. Sábado, agora, tem a final da Vila Maria, onde eu estou na final lá em São Paulo. Tem o samba da Unidos da Tijuca, que está sendo assim, muito bacana. A gente já teve um primeiro encontro. Quando sair daqui, já vou direto encontrar o pessoal para a gente continuar compondo samba, junto com Jorge Aragão, André Diniz, Totonho e Fadico, né? Quer dizer, muita coisa aí, sempre fazendo, sempre trabalhando, turnê. Fizemos agora, mês passado, África, em Cabo Verde, um evento que eu criei lá, que é o Carnaval de Verão, onde a gente pega e leva 50 profissionais do Brasil para estar fazendo, para estar dando workshop de samba, né? De lá fomos fazer show em Portugal e foi também maravilhoso. Realmente é correria o tempo todo. Uma curiosidade, como é que é um workshop de samba na África? Como é que... O que acontece é o seguinte, eu fui para a África, fui para Cabo Verde. Na verdade, o Brasil é o grande exportador de cultura para os países de língua portuguesa, né? Inclusive,
eu fico muito chateado porque não é uma via de mão dupla, né? Eles consomem a nossa cultura, mas nós dificilmente consumimos a cultura deles aqui no Brasil, né? E é uma coisa que eu fico chateado, mas a gente tenta, de toda forma, também estar mostrando. E quando eu fui fazer um show de carnaval lá em Mindelo, São Vicente, quando eu olhei, tipo assim, o carnaval tinha muita coisa daqui. Tem desfile, tem a bateria, tem raia de bateria, comissão de frente, né? Porque, na verdade, tem carnaval no mundo inteiro. Você tem grandes carnavais em Cabo Verde, Portugal, você tem em Alfaro um carnaval gigantesco com mais de 15 escolas de samba. Você tem na Inglaterra, tem no Japão. Veneza, carnaval de Veneza. Tem, mas eu falo mais de carnaval de escola de samba mesmo. Esses tem escola Parecido de samba. Parecido com o nosso. Parecido com o Na nosso. Argentina tem um, né? Na Argentina também tem. Os né? carnavalescos vão para lá. Tem na Argentina, tem Uruguaiana, tem. No Brasil já está crescendo muito em alguns lugares, né? O Espírito Santo está crescendo muito. São Paulo está gigantesco. Belém do Pará também está muito forte. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi isso, vi que os sambistas de lá, né, os grupos carnavalescos, todos conheciam muito os artistas do carnaval daqui, os carnavalescos, diretores de harmonia, mestre-sala, porta-bandeira. E aí eu peguei, conversei com o presidente, e o presidente chegou e falou: pô, Dudu, vai ser muito bacana se a gente fizer esse intercâmbio. E aí criamos esse carnaval de verão, porque, na verdade, lá o carnaval tinha uma rivalidade muito grande, né? E eu falei: pô, o ideal é a gente juntar esse pessoal todo. E aí juntamos esse carnaval de verão, juntam todas as escolas para fazer um desfile com todo mundo, junto com o que a gente leva para lá. Por exemplo, esse ano a gente pegou e levou mais a questão dos carros alegóricos, da parte plástica do desfile. E aí fizemos um carro alegórico em uma semana, fizemos fantasias em uma semana, né? A gente bate muito lá, por exemplo, lá tem uma dificuldade muito grande de material, de usar material reciclável. Aí fizemos a roupa da bateria toda com material reciclável, né? Quer dizer, aí acaba que esse intercâmbio esse foi o 3º ano que eu fiz, né? Já estamos fechados de fazer ano que vem novamente, pelo 4º ano consecutivo, né? E já está indo já para outros lugares. Tem o pessoal de Portugal que está procurando a gente para fazer lá também. Tem uma conversa para ir para o Japão. Tem muita coisa boa acontecendo. Ou seja, gente, comemoração é que não falta na sua vida esse ano, não é, Dudu? Na verdade, eu também tenho essa questão, né? Eu estou preparando já 3 músicas que a gente quer fazer com clipe, porque hoje, esses 20 anos, uma coisa que é muito interessante, mudou muito até a forma das pessoas ouvirem a música. Hoje as pessoas, geralmente você tinha aquela coisa do CD, você chegava nos lugares, aí você dava o CD para um amigo, aí chegava aqui, ó, cadê o CD? Botava o CD aqui exposto, o CD aqui no canto. Hoje já não tem mais isso. Hoje, com a rede social e com as plataformas digitais, né, você acaba que abriu um leque muito grande de opções para as pessoas consumirem a música, né? E aí acaba que você gravar um CD cheio com 14 faixas ficou uma coisa meio que sem nexo nessa história. Aí o que acontece? A gente vai pegar, a partir de outubro, a cada 2 meses, em comemoração ao ano desses meus 20 anos de carreira, eu vou estar lançando uma música com clipe no YouTube e nas plataformas digitais. Agora, eu estou com uma dúvida aqui de matemática. Você começou a tocar cavaquinho com 5 anos de carreira, de idade. Está comemorando 20 de carreira. 25 anos de idade? Não. Na verdade, esses 20 anos de carreira é como cantor, né? Porque na música são 35 já. 20 anos a partir de quando? Quando foi eu, com 10 anos, eu marco mesmo quando eu comecei a ganhar dinheiro com música, né? Comecei a trabalhar com música aos 10 anos de idade, né? Ali é que eu marco como o meu início de carreira, né? E é muito engraçado hoje, o momento que a gente vive, que eu sempre quis ter escrever um livro, né, de música, né, para ensinar as pessoas a tocar cavaquinho. E aí agora eu tenho um curso online de cavaquinho, né, com mais de 2.000 alunos, né, www.cavaquinhocodudunobre.com.br, onde as pessoas estudam, né? E aí é muito... Hoje... Quem nunca tocou, assim, por exemplo, eu, e também não comecei com 5 anos de idade. É fácil pegar nos 30? Cara, se você tiver como disponibilizar pelo menos meia hora por dia, com 2 a 3 semanas, você já vai estar tocando alguma coisa. E pode começar no cavaquinho, sem ter aprendido violão antes? Não precisa, não. Essencialmente, o curso que eu criei, a metodologia é muito simples,
que é uma metodologia que o cara que não toca, ele vai conseguir tocar. Lógico que vai ter algumas dificuldades. E o cara que já toca, ele vai conseguir evoluir, né? Porque a gente foi criando uma metodologia assim que acabou que é simples, mas também tem o lado que é mais complicado. Aí você vai tocar ali, está começando, você vai começar no simples, né? Mas se você já tem um conhecimento, você vai conseguir agregar esse teu conhecimento muita coisa também. Dudu, se a gente fosse fazer assim uma volta no tempo e pedisse para você agora, aqui no Sem Censura, com o seu cavaquinho, meio que relembrando assim alguns dos seus grandes sucessos, você fazia para a gente algumas músicas que ficaram para você, que te marcaram, ou que o público não esquece, que sempre pede para você tocar? Ah, tem algumas, né? Não mexe, mexe, no bode, bode. Seu corpinho mole chega pra falar. Eu fico pensando se pode ou não pode você no pagode chegar devagar. No tempo que Dom jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Goiabada, cascão, encaixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Não faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar. Faz assim, quem é ela que vai todo dia na capela fazer oração, acender vela? Dizem que ela zela por mim. Tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio, tinha cachaça no meio. Essa família é muito unida. Aí vai, tem um monte, né? Gente, e também muito oriçada. Gente, muito animada. Pessoal, a gente está muito animado aqui com essa família, não é não? O Dudu Nobre ainda vai falar da família dele e muito mais. Mas nós temos que ir para o intervalo. Sem Censura, volta já. Estamos de volta com o Sem Censura e vamos agora saber com o Bruno Barros o que vocês estão comentando. Bruno? Olha aí, será que o público em casa gostou dessa nossa roda de samba e palhinha com vários sucessos do Dudu? Eu acho que sim. Vamos ver. Primeira mensagem, Helenita Barbieri, Strorre, adoro samba, mexe o corpo todo. Dançou aí, né, Helenita? Pode rodar. Tem mais uma mensagem, agora é do Fernando Jabor Raik. Boa tarde, esse é fera, ele é fera, ele vai falar mais no final do programa, você fica aí de olho que daqui a pouco tem mais Dudu Nobre, agora a gente vai para São Paulo falar sobre Raul Seixas, não é isso, Cátia Navarro? Isso mesmo, a gente está com Carlos Minuano nos nossos estúdios em São Paulo, ele que lançou uma biografia sobre Raul Seixas. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo ao Sem Censura. O público está ansioso para saber que histórias você contou nesse livro. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra estar aqui e, inclusive, eu estou com um livro aqui, vou mostrar pela primeira vez a capa dele na TV. Então, o livro ainda não foi lançado, ele está sendo lançado agora no final de setembro ou começo de outubro. E foi quanto tempo enfim, de pesquisa? a ideia desse livro Foi quanto tempo de pesquisa para isso, já que você disse que vai ser lançado ainda, está no final? Quanto tempo de pesquisa, quanto tempo debruçado sobre esse assunto também? Sim. Então, foi um período meio rápido de pesquisa, assim, porque hoje em dia a pressão das editoras assim, para lançar um livro é muito grande. Então eu tive que fazer essa pesquisa durante um ano, ou pouco mais de um ano. E, na verdade, eu deveria ter feito num período menor ainda, é que eu não cumpri o prazo. Mas assim, a ideia do livro era fazer um mergulho pelo cancioneiro do Raul Seixas. Logo que eu comecei a fazer a pesquisa para o livro, eu descobri que já tinham sido escritos mais de 50 livros sobre o Raul Seixas. E aí diante desse número assim, eu fiquei com um problema. Falei, nossa, com 50 livros já escritos, eu vou escrever o quê? E daí, revirando, né, começando a pesquisa, eu descobri que muitas histórias sobre o Raul Seixas ainda não tinham sido contadas. Quer dizer, dezenas de livros falavam mais ou menos sobre as mesmas histórias e outros se estendiam por cortes mais específicos. E aí eu comecei, então, a garimpar histórias mais desconhecidas e encontrei bastante coisa. Carlos,
Uma das histórias mais legais do Raul é a parceria dele de longa data com Paulo Coelho, né? Disso saiu o Guitar, um álbum muito marcante, criaram juntos Sociedade Alternativa. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que essa parceria começou, quem descobriu quem? Então, o Raul Seixas procurou o Paulo Coelho, né? Ele era produtor da CBS ainda nessa época, e ele procurou o Paulo Coelho porque tinha lido um artigo, né, que o Paulo Coelho tinha uma série de publicações independentes e aí o Raul leu uma reportagem lá do Paulo sobre disco voador e foi à procura do Paulo, que o Paulo era bem assim da ala radical da esquerda, assim, ele e a esposa dele, Dalgisa, na época. E ele, a princípio, assim, não achou interessante o Raul, não. Assim, o Raul ainda tinha aquela figura, assim, palitozinho, pasta James Bond, óculos, né, cabelinho arrumado. Era bem diferente do Raul que depois veio a público, né, ficou famoso. Mas eles foram muito aí, amigos. Assim, então, a princípio, o Paulo Coelho não gostou daquilo, não. Assim, tentou evitar até o Raul. Mas, conversando, eles começaram a se tornar amigos e a coisa acabou se desdobrando numa parceria riquíssima, que é um dos períodos assim, mais interessantes do Raul Seixas, do ponto de vista musical. E que, inclusive, começou já no primeiro disco solo do Raul, que é o Krieg Bandolo. Carlos Minuano, e aí vai a pergunta: o que foi a turnê dos garimpos do Pará? Então, essa história eu acredito que seja a história mais quente do livro, a história mais bacana, e eu cheguei nela por acaso. Assim, eu estava pesquisando sobre uma briga do Raul com empresários, então a partir de uma discussão com um empresário, o Raul começa a trabalhar com vários empresários que ficavam vendendo shows para ele. E daí eu cheguei até a figura do Gato Félix, que é um ex-Novos Baianos, que vendeu uma turnê para 2 garimpos no Pará. Seria uma série de 4 shows no Pará. Isso em 1985. E aí eu cheguei nessa história, quer dizer, eu estava conversando com o Silvio Passos, que é uma das principais fontes assim, sobre o Raul Seixas, que, enfim, além de ser o fundador do fã-clube oficial do Raul, né, do qual até o Raul Seixas mesmo era sócio, ele foi muito amigo do Raul a partir de meados ali da década de 80. Né? E o Silvio Passos ele acompanhou essa turnê pelos garimpos e eu perguntei para ele assim, né, como que tinha sido essa viagem, né, para os garimpos, e o Silvio Passos falou assim: putz, cara, eu tenho péssimas lembranças dessa viagem. E aí eu falei, se ele falou isso é porque deve ter história. E aí eu comecei a revirar, encontrei o Tony Ozaná, que é um guitarrista argentino que tocou com o Raul Seixas, era muito amigo do Raul, ele é argentino, hoje vive na Alemanha, mas eu consegui falar com ele, fiz uma longa entrevista com ele, e o relato dele foi precioso, assim, porque ele tem uma memória muito boa, diferente de outros que participaram da viagem, mas ele conseguiu contar em detalhes assim, a primeira parte da viagem, que foi para o Garimpo Marupá, que foi uma viagem assim bem maluca, começando pelos voos, né, a bordo de monomotores, em geral os pilotos pilotando bêbados, e logo na primeira viagem, inclusive, para o primeiro show, que ia para Marupá, logo que o piloto chegou para eles embarcarem no monomotor, o piloto chegou com uma garrafa de uísque embaixo do braço e chamou todo mundo para ficar perto da cabine, falando assim, não, vamos vir todo mundo para cá, assim a gente já vai conversando, se conhecendo. E durante um momento do voo, o piloto revelou que era fã do Raul Seixas, perguntou se ele já tinha pilotado avião. O Raul falou, não, claro que não, nunca pilotei avião, não sei como é que pilota isso. E aí o cara falou, não, então vem para cá que eu vou te ensinar. E trocaram de lugar no ar. E aí o Raul lá pilotando o teco-teco e o piloto perguntando como é que eram os shows, como é que ele se vestia, como é que ele escolhia as roupas. E aí até que o Raul foi falou da sociedade alternativa, até que uma hora o piloto falou, Raul, se liga que a gente está caindo. E aí ele tomou de novo a direção do teco-teco e eles
e eles voltaram para o voo seguro. Agora, assim, sobre essa viagem também, é interessante que eu acabei garimpando e encontrei uma fotógrafa chamada Cristina Vilares, que na época trabalhava para a revista Status e acompanhou parte dessa turnê. E aí eu consegui com ela 14 imagens inéditas dessa viagem que estão publicadas no livro. Ela, inclusive, ela tinha perdido essas fotos, eu fiquei perturbando ela durante uma semana. Ela teve que pedir até para São Longuinho para achar as imagens, mas ela conseguiu encontrar e a gente conseguiu publicar a tempo. Então, o livro, além de contar essa história pela primeira vez com detalhes, a gente traz imagens inéditas dessa viagem maluca e que tem história mesmo. Ô Carlos, o Raul, você falou da parceria dele com o Paulo Coelho, que foram amigos de longa data, mas brigaram também. E eu sei que tem um lado tem um lado genial, mas tem um lado do Raul brigão também. O que mais você sabe de briga aí que ele se encrencou ao longo da carreira? Então, eu acho que os dois eram muito parecidos, né, e muito geniosos, né? Havia ali uma disputa, talvez, entre eles, e que, por um lado, foi muito sadia, agora, por outro, também gerou muitas faíscas, né? Tem muita coisa em torno dessa parceria dos dois, inclusive no próprio filme do Walter Carvalho, questionam o Paulo Coelho sobre quem teria sido o principal parceiro do Raul Seixas. E o Paulo Coelho diz assim que o principal parceiro do Raul foi ele mesmo. Então, assim, eu fico em dúvida se isso é uma constatação ou uma afirmação, né, de que ele próprio não teria sido tão parceiro do Raul como dizem, né? O Raul era muito generoso, ele teve uma série de parceiros ao longo da carreira dele e algumas dessas parcerias não eram de fato parcerias, assim. Então, uma pessoa, enfim, dava um pitaco ali num trecho da música e ele, dava parceria para a pessoa. Agora, em relação ao Paulo Coelho, assim, teve também essa questão das drogas, né? Assim, que o Paulo Coelho apresentou um leque de drogas para o Raul e há também essa polêmica de que o Raul teria, então, se perdido aí por causa do Paulo Coelho, o que também é uma certa injustiça, porque, afinal de contas, o Raul já era adulto, casado, vacinado, e o Paulo Coelho não pode ser responsabilizado por isso. Mas o fato é que o Raul Seixas ele acabou exagerando um tanto, né, no consumo de drogas, e isso também criou um problema para ele com o Paulo Coelho. Teve tentativas, inclusive o próprio produtor Mazola, que é uma das fontes do livro, que foi um produtor que começou com o Raul lá desde o primeiro disco solo, eles tentaram reunir, depois de um tempo de separação entre os dois, tentaram de novo reunir Paulo e o Raul num hotel para compor e gravar um novo disco. Só que o Raul ficou dentro do quarto e usando droga o final de semana inteiro, não saiu do quarto, encontraram ele caído lá com a guitarra em cima do corpo. E o Paulo Coelho ficou pegando bronze na piscina, enfim, não saiu composição nenhuma. Então teve problemas por causa dessas questões também entre eles, né? E o Paulo também, naquele começo, principalmente, da Sociedade Alternativa, ele viajou um tanto naquela história esotérica, né? Aquela influência do Aleister Crowley, da magia, que inclusive ele acabou levando o Raul também para isso, né? Eu acho até que o Raul nunca acreditou muito nessas histórias, ele ia mais pelo lado filosófico e não tanto da magia, da questão mágica, esotérica. Mas eu acho que esses excessos do Paulo nesse campo também talvez tenha criado alguns atritos com o Raul. Agora, eu procurei sair um pouco dessa parceria eu não foquei tanto o meu livro nessa parceria do Paulo com o Raul, porque, na minha opinião, ali no meu radar, essa parceria já tinha sido explorada em vários livros, inclusive tem um livro, Canção do Mago, que é uma biografia musical do Paulo Coelho, que conta muito da parceria deles, e eu procurei, então, me debruçar sobre histórias que não tinham sido contadas ainda, inclusive procurando participações de pessoas que ainda não tinham falado sobre o Raul e que participaram da vida dele, que é o caso, por exemplo, do Beto Sodré, que foi quem levou o Raul Seixas para Piritiba, que é a cidade que inspirou aquela canção Capinguiné,
que é do Valdir, do Wilson Aragão, e parceria com o Raul, né? E a primeira vez que o Beto Sodré fala sobre o Raul num livro. Outra participação também que é bem bacana de destacar é a do Walter Casagrande, que produziu alguns shows do Raul também ali a partir da meados da década de 80. Então é a primeira vez que o Walter Casagrande Jr. fala, o Casão, né, fala para um livro sobre o Raul. E tem umas histórias engraçadas, assim, ele produziu alguns shows, deu tudo errado, inclusive, mas ele falou que tinha que ser assim mesmo, porque afinal de contas era Raul Seixas, né, e o Casão, Mas, que é Carlos considerado o maluco Vinuana, beleza dos gramados, né? Carlos Vinuana, eu estou ouvindo você falar. Você está me ouvindo? Uhum. Tá? Eu estou ouvindo você Tô ouvindo, falar, sim. no final você usou até essa frase, mas deu tudo errado. Eu acho que a gente pode dizer, né, Carlos? Você com esse livro sendo lançado, os outros tantos livros que já foram lançados, as músicas que a gente ouve até hoje, Raul Seixas deu muito certo. Né? Eu acho que a gente pode dizer isso no final. E aí eu pergunto a você, ao público que agora está te vendo, ao público brasileiro que quiser ter acesso ao seu livro, lançamento é no final de setembro, ele vai estar disponível em todas as cidades brasileiras. Se quiserem falar com você, como é que podem fazer? Sim, então, o livro deve ser lançado agora, no final de setembro ou no começo de outubro. Ele tem distribuição nacional, então ele vai estar em todas as livrarias do país. E quem quiser saber mais sobre o livro, quem quiser falar comigo, é só entrar nas redes sociais e procurar por Raul Seixas por trás das canções. No Instagram, @Raul Seixas por trás das canções, e no Facebook também Raul Seixas por trás das canções. E, inclusive, esse livro foi bastante construído com participação de fãs do Raul. Eu comecei eu criei essas redes sociais do livro já há bastante tempo, logo no começo da pesquisa, para justamente estar em contato com os fãs do Raul e encontrar histórias por meio deles, que na verdade são eles que mais sabem, né, sobre o Raul e trouxeram muita coisa para o livro, muita contribuição para o livro. Carlos Minuano, a gente quer agradecer a sua participação no Sem Censura, desejar muito sucesso a você com o livro sobre o Raul Seixas e também dizer a você que quanto mais livros, melhor, então que venham outros trabalhos seus por aí, tá bom? Obrigada. Grato, um abraço. Toca Raul, Cátia Navarro. Isso, toca Raul. Qual é a sua música? Tem uma música favorita do Dudu? Do Dudu não, do Raul. A do Raul? Cara, uma coisa que, por que pareça, né? Pluct, Plact, Zoom, aquilo era muito bacana, né, cara? Mas o Raul tinha muita coisa legal, né? O meu pai, ele era mais ou menos amigo do Raul, do Paulo Coelho, aquela coisa toda. E aí eu tive a oportunidade de ter acesso a muita coisa do Raul. Realmente era um grande artista, ele tinha uma postura, né? Que era uma postura até meio que reacionária. Depois ele pegou, nem sabia dessa postura anterior do Raul, meio gravatinha, pasta, burocrata, eu não sabia dessa postura. Mas o Raul realmente era um capítulo muito bacana da nossa história musical no Brasil. Acho que o rock nacional, de uma maneira geral, deve muito a essa questão do Raul, né? Porque é aquela coisa mesmo, a postura do cara, né? Necessário. Eu acho que é bem necessário. No momento, hoje, no Brasil, falta muito essa postura para muitos artistas, né? Acho que os segmentos, de maneira geral, tem muita gente que não tem essa postura. O pessoal hoje está se preparando muito para essa questão da rede social, né? O pessoal vai muito se travando. Mas, naquela época, realmente, era uma postura que os artistas se posicionavam muito mais do que hoje. E Carla falou, sobrou para você. Tem música do Raul também que você gostava, que você diria aqui para a gente, já que a gente perguntou para o Dudu? Eu sou fã do Raul. Eu adoro várias músicas. Metamorfose Ambulante é uma das minhas preferidas, com certeza. E outras, nossa. Enfim, é um grande artista, né? Provocador, ousado, autêntico. Não conheço nenhum outro artista que tenha seguido a linha do Raul, né? E você está falando isso, eu não sei vocês de casa, mas eu, quando ouço músicas do Raul, eu já saio cantando, é impressionante. Parece que já está em você, né? Você saiu, nasci há 10.000 anos atrás, né? E você sai no ritmo e sai no embalo. É impressionante como é que o Raul Seixas e a arte do Raul Seixas, ela prossegue com a gente. E já que a gente está falando de arte, com vocês,
Carla Faur, que está com uma peça exatamente para falar de um lugar que perdeu a arte, sumiu, é isso? Pois é, pois é. Primeiro, boa tarde. Uma alegria estar aqui para falar, né, do espetáculo, falar de teatro, falar de arte. A gente está falando do nosso espetáculo Procópio, que se passa num futuro em que os moradores de uma praça são afetados por um decreto. E esse decreto, ele proíbe todas as manifestações artísticas. Então, esse é um futuro sem arte. Então, é uma peça que faz uma provocação, né? Nos nossos tempos, em que a arte e a cultura estão tão desprestigiadas, como seria esse futuro sem a arte? A gente está vendo umas imagens da peça aí, que legal. É o Cadu, Isso. Ele é palhaço, né? Ele é genial. São dois atores incríveis que estão em momento de graça no palco. É o Cadu Garcia e o Paulo Giannini, que conceberam também, né? São pessoas que pensaram esse espetáculo junto comigo. A gente tinha muita vontade de trabalhar junto e a gente pensou nessa vontade de falar sobre arte, né? E eles produzem um espetáculo, enfim, tá bem bacana. Na verdade, esse espetáculo nasceu de uma indignação. Por quê? Porque a gente estava falando assim, queremos falar sobre o que a gente está vivendo agora. E tinha uma questão que, na época, o Teatro Villa-Lobos, que sofreu um incêndio em 2015, está fechado até hoje, né? Nada foi feito, não foi reaberto, não foi feita uma reforma. E a gente estava assim, gente, pode chegar um momento que a cultura esteja tão relegada a um plano secundário que a gente possa ter esse futuro que não exista a arte. E foi daí que surgiu a ideia. Então, no nosso espetáculo, dois estranhos se encontram num edifício abandonado, que a gente não sabe o que é esse edifício, né? A gente não sabe muito sobre esses personagens, a gente vai descobrindo aos poucos, mas, no final da peça, a gente descobre que aquele lugar foi um teatro. Foi o teatro chamado Procópio, e ele está em ruínas, em escombros, nesse futuro que não existe música, não existe cinema, não existe mais teatro. Olha. Procópio Ferreira, por acaso, é dele que vocês falam? Exatamente, seria esse teatro fictício, seria o teatro que levaria o nome do Procópio. E vocês estão no teatro também que leva o nome de uma atriz. Sim, estamos no Teatro Petra Gold, o antigo Teatro Leblon, na Sala Marília Pera. Que eles têm o nome Petra Gold, mas eles tiveram a ideia de continuar com o nome Marília, sim, né? Sim. Que é uma vitória, porque era um teatro que estava fechado, né? Ficou durante, sei lá, 2 anos fechado e agora foi reaberto, graças a Deus. Já perdemos tantas salas. É o mínimo que a gente deve a Marília Pera, pelo menos uma sala de teatro com o nome dela aqui no Rio. Agora, você está falando isso. Gente, vocês conseguiram imaginar a gente sem arte? Não sei vocês em casa. Eu fiquei fazendo um teste aqui quando ela falava. Nós acabamos de falar do Raul Seixas. A gente tem o Dudu Nobre aqui tocando pra gente aqui hoje. A gente tem música, a gente tem cinema. Eu fico assim, eu falei, meu Deus, como será um mundo desse? Como as pessoas ficam? É possível dizer? Eu acho que não é possível, mas é uma provocação, né? Foi muito curioso, porque nós estreamos na semana do incêndio do Museu Nacional. Olha aí. Então, assim, você tem um cenário de abandono dos equipamentos culturais que faz lançar esse alerta, né? Vamos lutar pela nossa cultura, vamos valorizar a nossa arte, os nossos artistas. E é interessante dizer que a gente fala desse futuro obscuro, mas com humor. A peça é leve, ela é engraçada, ela tem poesia. E, no final, é uma grande homenagem ao teatro, né? É uma grande homenagem aos nossos artistas. As pessoas saem muito tocadas, muito sensibilizadas, porque
é quase como se o futuro estivesse se aproximando da gente, né? Estamos vivendo um tempo que precisamos lutar, né? Pelos artistas, pela arte, pelo teatro, pela cultura. Ô, Carla, você é atriz, roteirista, diretora, enfim, uma... Diretora ainda não. Não, eu achei que você fosse diretora. Não, então, diretora... o Google está errado. Mas onde você se sente mais à vontade? Atuando, escrevendo? São veículos diferentes, né? Eu acho que um ajuda o outro. A atriz ajuda a autora. A atriz ajuda a roteirista e a autora ajuda a atriz. São veículos e são plataformas diferentes, né? Eu adoro, assim, no momento eu estou muito voltada para escrever, é onde o meu prazer está, mas atuar também é uma delícia, também eu amo. Você diz que no momento você está voltada para escrever. E aí eu te pergunto, é sempre importante para aqueles que escrevem estarem lotados de histórias à sua volta, de livros? Que tipo de livro, por exemplo, te ajudou também na construção dessa peça? Que você disse que você, por exemplo, colocou uma peça num mundo futuro que não havia arte. Que tipo de leituras você fez para que contribuíram para que você chegasse nesse roteiro aí que está em cartaz agora? Puxa, leitura... Saúde. Obrigada. Leitura, eu adoro ler, leio muito, mas especificamente para esse espetáculo, é um espetáculo que é ficção, né? Então, eu me voltei muito para a realidade que a gente estava vivendo, né? A gente pesquisou muito sobre os aparelhos culturais que estavam fechados, eu pesquisei sobre sociedades onde a arte e a cultura não são valorizadas, que você tem um índice de violência que é muito grande, que você tem crianças fora da escola. Então, tudo isso foi fonte de inspiração. E realmente você tem razão. A gente ouve falar mesmo em sociedades onde se proíbe a música. Foi projetando, né? Foi projetando o que poderia acontecer, o que pode acontecer a médio e longo prazo na questão. Até porque hoje a gente vê alguns fenômenos, né, que são até muito maléficos, né? A gente vê muitos aparelhos públicos, né, que teriam tudo para estar servindo para toda a comunidade, para estar servindo a toda uma nova geração, e esses aparelhos sendo sucateados, em alguns casos, esses aparelhos até estão um jogo de empurra. Por exemplo, muita coisa do próprio legado olímpico, né? Muita coisa está ali sendo jogada, porque a empresa que administrava aquilo ali foi desfeita, e aí ninguém sabe. A coisa está ali, tipo, o governo federal quer jogar para o governo estadual também não tem como receber, porque também tem outras coisas para fazer, aquela coisa toda. Acho que você projetou um pouquinho um quadro do que pode vir a acontecer se, eventualmente, a gente não tiver uma mudança de pensamento nessa questão toda, porque a arte, ela é a identidade de um povo. Se você quer dominar esse povo, a primeira coisa que você faz é você dominar eles artisticamente falando, impondo a sua maneira de fazer arte através de música, filme e tantas outras coisas. Muito bacana o trabalho que você está fazendo. Você tem apoiadores, porque hoje no teatro, né, a gente na música, a gente ainda consegue se manter com a questão de você ter a portaria, de você ter... No caso, sei lá, tem apoiadores, como é que é? Nós tivemos o patrocínio e o apoio do SESC na nossa primeira montagem, na nossa estreia. Ele. Pois é. Depois do SESI, também foi muito importante. E agora estamos no Petra Gold. E fora os apoiadores da peça, né, apoiadores de mídia, temos o Globo no Teatro, que também dá muita força para a gente. Carla Faur, eu vou fazer o seguinte...
A gente vai para o intervalo agora, para você dar uma respirada. Eu dei uma Esse engasgada. assunto de dizer que vai ficar num futuro sem arte, vocês vejam como é que deixa a gente aqui, todo mundo, Dudu já ficou preocupado, você já está sem ar, já deu uma, né, já engasgou aqui. Gente, vamos Tô lá, desempregada. vamos recompor aqui o ambiente, vamos voltar aqui, acreditar que essa arte não vai acabar, mas vamos ao teatro ver a Carla Faur e prestigiar Procópio, para a gente, inclusive, dar muita força para o nosso teatro. Eu acredito como o Dudu, e enfim, como você também, que enquanto a gente não acreditar nisso, a gente realmente vai ver o número de farmácias crescendo, não é? Para a gente ficar comprando remédio, enquanto a gente podia tratar da nossa saúde e da nossa alma com cultura e indo ao teatro. Gente, o Sem Censura volta já com a Carla Faur, ótima! Estamos de volta com o Sem Censura e vamos saber o que vocês estão comentando sobre o programa hoje. Bruno Barros. É isso mesmo, Cátia Navarro. Chegou a hora de você em casa saber Chegou a hora da gente saber o que você está achando do programa de hoje. Será que vocês gostaram da peça da Carla? Será que vocês se emocionaram aí com o Raul Seixas? Vamos ver. Primeira mensagem na tela. Geraldo de Andrade. Um beijo aqui da favela de Varginha, Manguinhos, para Carla Faur. Valeu. Obrigado, Olha, Geraldo. cara. Pode rodar. Tem mais mensagens. Zidalva Gramacho, amo esse programa, não perco por nada. Parabéns. Valeu, Zidalva. Tem mais. Olha aí, agora é a Jocely e a Alexandre. Se liga nessa, Dudu. Alvorada, lá do Rio Grande do Sul. Sexta, dia 6, eu e meu esposo estaremos completando 1 ano de casados. Seria uma honra se Dudu cantasse uma música para nós. Obrigada por trazer esse ídolo para o Sem Censura. Obrigado, querida. Parabéns, hein? Ó, ele deu parabéns, mas eu prometo que eu vou lembrar de vocês quando ele fizer a palhinha do terceiro bloco. Pode rodar. Agora é a Giovânia Souza, de Brasília, no Distrito Federal. Parabéns ao Carlos Minuano. Ela já está ansiosa para ler a biografia do Raul Seixas, pois ela é muito fã. Tem mais não, né, Flávia? Essa é a última. Acabou. Agora você em casa continua participando do nosso programa, que a gente gosta muito pelas redes sociais, com a hashtag Sem Censura. A gente está também no WhatsApp, 021 99903 5329. Cátia Navarro. Isso, gente. A gente sempre agradece a todos vocês, né? Esse afeto chega rápido aqui pra gente. Vamos agora ver como é que está a Bienal do Livro hoje. Eu não fui lá, não estou lá, estou super curiosa. Acho que vocês também devem estar. Vamos ver. Um dos espaços da Bienal do Livro 2019 é dedicado aos professores. O Fórum da Educação acontece durante 2 dias inteiros e neste ano foi ampliado para valorizar e promover a integração entre esses profissionais. A gente tem uma programação de palestras com vários convidados abordando vários temas, indo da cultura, da própria literatura, trazendo a autora homenageada, que é Ana Maria Machado. Ela vai fazer uma palestra para a gente. Depois a gente passa pelo esporte, pela cultura, pela educação, pelo pedagógico. A gente traz o José Pacheco, que é um nome bastante conhecido já pela educação brasileira, para novamente lembrar a gente o que a gente tem que fazer todos os dias na escola. O Fórum de Educação também recebe o EduTalks, um formato inédito na Bienal que é inspirado no TED. É a TV Brasil na Bienal do Livro 2019. Obrigada, repórter Priscila Terezo, do jornalismo da TV Brasil. A gente volta aqui para os estúdios. Eu posso dizer para vocês que agora Carla Faur já voltou ao presente, né? Foi ao futuro e já voltou ao presente muito melhor, não é isso, Carla? Levei um susto até. Futuro sem arte, não gostei. Carla, a gente ficou de falar de quem era a direção, ficou de Sim, convidar sim. todo mundo para ir à peça, quem está no Exato. Rio, e também dizer para quem não está no Rio se vai haver a possibilidade dessa peça tão curiosa ir para outros estados. Então, começando, a direção do Procópio é da Dani Barros, que é atriz, diretora. É uma direção sensível, bonita, potente. Realmente o espetáculo tá muito bacana.
A gente lotou todas as outras temporadas anteriores e esperamos repetir, né, no Petra Gold. Queremos muito que vocês nos assistam. Estamos lá todas as quintas-feiras, às 20h até o dia 26 de setembro. Né? Então, fica aqui o convite. Eu tenho certeza que, se você for assistir, você vai gostar, porque é um espetáculo que tem humor, tem poesia, comunica, toca, fala do teatro, fala da paixão pela arte. Muito bom. Essa paixão pela arte, de certa forma, ela é uma paixão que a gente sente que salta aos olhos, não é não, pessoal? Quando a Carla fala, quando o Du Nobre fala também e canta. E aí, eu queria abrir o álbum, senão não vai dar tempo. Eu queria abrir o álbum de fotos do Nobre. Eu queria que ele fizesse um comentário. Vamos ver aí uma foto dele. Dudu Nobre, Pode olha rodar. só o que tem para você de surpresa aqui no Sem Censura. Quem é aquele ali? Sou eu. É um cantante brasileiro de samba? Primeiro cavaquinho? Não, esse aí já foi o segundo. Aprendeu com 5 anos? Eu tinha uns 7, 8 anos aí nessa época aí. Você viveu, cresceu em roda de samba, né? Desde moleque. Desde garoto, minhas lembranças de infância são as rodas de samba que eu frequentava e arquibancada do Maracanã. Isso aí foi na gravação. Olha aí, segunda foto. Aí com a minha mãe, né? Na gravação do CD da Beth Carvalho, eu tinha 7, 8 anos aí nessa época. Já usava óculos? Óculos é desde os 4. Desde os 4 anos com isso, me acompanhando. Não consigo nem me... Detalhe que eu não tenho nem uma miopia assim muito forte, né? Mas eu não consigo nem me ver sem óculos. O sonho dos oculistas, tudo é me operar. E nunca usou lente? Usei lente já usei lente já. E aí, com o meu pai de Arlindo, aí foi uma festa no Império Serrano, na quadra Império Serrano com o Arlindo Cruz. É verdade que foi ele que te ensinou a... É verdade, o Arlindo, o cavaquinho, quando minha mãe comprou meu primeiro cavaquinho, o cavaquinho veio sem corda, o Arlindo foi o que botou o primeiro encordoamento, assim, me ensinou a trocar corda de cavaquinho, quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Olha aí, e essa parceria? Aí com o Jorge, com o Zeca, aí foi em Xerém, foi na casa do Zeca, um evento lá de lançamento no CD. Cara, eu sempre quis ser convidado para esse sítio dele lá em Xerém, aquele DVD da Maria Bethânia. De vez em quando rola uns eventos lá. É uma coisa muito bacana, né? Tem uma galera lá muito legal, né? Tem um... Como é que é o nome do grupo? Desgraça Samba. Desgraça Samba é legal pra caramba. O pessoal fica lá tocando lá. Eu assisti o musical do Zé, que tem o Caseiro é Real, que ele tem um caseiro muito doido, que bebe pra caramba. Baixinho agora tá mais devagar. Mas teve uma época que o baixinho era chapa quente, aceleradíssimo. Agora tá mais tranquilo. Falava que o Zeca não cantava direito, ficavam se provocando. Não, o baixinho era muito engraçado, porque a gente chegava lá pra fazer samba, ele aí o Big Neto chegava, ele já tava pra lá, mais pra lá do que pra cá, ele... Seu Big Magneto, seu banjo, esse bonjo, ele fala, bonjo, esse banjo, o bonjo do Dudu é muito bom. Dudu Nobre cantando bonjo. Dudu Nobre, você chegou a cantar no primeiro bloco e eu disse para o pessoal que eu ia perguntar sobre a sua família. Afinal, você cantou aquela música do seriado da Grande Família, né? Essa família é muito unida. Queria saber da sua família. 4 filhos? Tá lá, todo mundo lá, impossível, né? Olivia, com 17 anos, foi campeã mundial de jiu-jitsu, vice-campeã brasileira de levantamento de peso, atleta da Marinha, né? Há mais ou menos uns 2 meses atrás, chegou para mim e falou assim, papai, eu quero parar com o esporte, eu quero virar cantora. Eu falei, tá sério isso aí? A Thalita, com 16 anos, ela já está cantando também. As duas tocam piano, muito bem, cantam, dançam. E aí a Thalita, a gente já está preparando a primeira música dela, uma parceria minha com a Thalita Rebouças, também escritora. Oh, que legal. Né? E tem o João Eduardo com 8, que já é também praticamente um artista, já é todo ligado em negócios eletrônicos, assim, essa coisa toda, mas já toca piano também, já canta, estuda cavaquinho. E tem a Alicia com 4, que é minha princesinha, por enquanto só quer saber de papai. E vamos que vamos. Tem minha esposa Priscila, minha irmã Luciana Nobre, que é porta-bandeira da Portela, uma das grandes porta-bandeiras da história do carnaval, com mais de 6 estandartes de ouro. Minha mãe lá, dona Anitta, que hoje está preparando lá a sopinha de ervilha, que daqui a pouco já sai daqui direto para casa para a gente... Ela não faz mais roda de samba, não? Não faz mais, até porque já está mais cansadinha, né? Meu pai dela já está mais tranquilinha agora, 7-1, já está... Ah, dá para fazer. Mas dá até para fazer, de vez em quando ela até gosta, assim,
Mas a noite mudou muito no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, hoje a noite mudou bastante. Mas quando a gente vai fazer os sambas, ela pega, faz aquele panelão de... fez um... Feijoada? Não, ela faz feijoada, faz tudo, né? Hoje ela vai fazer uma sopinha de ervilha pra gente. E daqui a pouco todo mundo chega lá em casa aí pra gente canetar o samba aí da Tijuca. Bom, mas enquanto você não come essa sopinha de ervilha, né? A gente vai pedir a você para você escolher uma música para terminar o programa e lembrar, não, Bruno Barros, dos nossos espectadores que estão lá no Sul, esperando que você toque alguma coisa em comemoração Comemorar daquele um ano ano de de casamento. casados, não é? A gente vai encerrar o Sem Censura rapidamente. Nós vamos encerrar o Sem Censura com essa música homenagem. A gente só esclarece que a gente continua mais aquele pouquinho no Facebook. Eu quero agradecer a Carla Faur, que esteve aqui com a gente hoje na sua participação. Queremos agradecer também ao Carlos Minuano e toda a equipe de São Paulo que ajudou a produzir, não é, essa participação em São Paulo. E ao meu querido Bruno Barros, que me acompanhou hoje aqui no estúdio. A gente volta amanhã às 5 da tarde no Sem Censura, mas continua participando pela internet, que daqui a pouco tem mais participação. Isso, gente, as participações continuam. Dudu Nobre é com você. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Sou da família, também quero pirraçar. Pai catuca mãe, catuca filha. Família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catucar quais. Catucar quais. Essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça, filha. Sou da família, também quero pirraçar. Pai catuca, mãe catuca, filha. Família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catucas quais. Essa música ficou quanto tempo no ar? Comigo, 14 anos. Mas mudou? Foi. Aí depois, na verdade, geral, o total foram 14 anos, eu fiquei 12. Dudu, o microfone, a gente está na internet. Por causa da internet. Tamo Estamos. Continuamos, Dudu. Continuamos, isso aqui isso aí, pessoal, gente. Aqui tem 2 finais. É o único alegria. programa da TV brasileira que tem 2 finais. Eu tô aqui tocando, aqui, esperando as letrinhas subir, meu pai. As letrinhas subiram, não é isso? As letrinhas subiram, a gente entrou na internet e ainda tem os nossos internautas Que participando. barato. Então, na verdade, né, foram 14 anos no ar. Eu fiquei cantando durante 12 anos. Depois teve um ano com a Ivete, um ano com o Zé, que acabou. A música, né, de Tom e Dito é da primeira versão, né, da primeira temporada, né, que foi na década de 60. Né? Rogério Cardoso. Exato. E o que acontecia? Cada semana ia um artista cantar, que a TV era ao vivo. Né? Cada semana ia um artista cantar. Aí Paulinho da Viola cantou, Bete Carvalho cantou, todo mundo cantou. Né? E aí, quando virou ali mais ou menos 99, 98, 99, 99 para 2000, chegaram e o pessoal da gravadora me falou, olha, a gente vai fazer vai ter uma reedição da Grande Família, e aí vai ter aqui de gravar aqui a abertura. E estava uma época que estava começando aquele boom da pirataria, né? E aí ficou uma briga que ninguém queria pagar. A gravadora não queria pagar, a emissora também não tinha como pagar, e falou, mas e aí, como é que vai fazer? Caramba. Aí eu peguei, lembro que marcaram uma reunião, né? Aí eu olhei para todo mundo e falei, estou marcando essa reunião para ver quem vai pagar essa despesa. Eu não sei o que é isso. Estão olhando para a minha cara por quê? Estão olhando para a minha cara. Aí o pessoal falou, mas vão ser só 8 episódios. Falei, tá maneiro, vamos gravar. Importa a gente gravar. E aí gravamos. Pagou e aí, e gravou. Foi, eu paguei.
Paguei tudo. Eu lembro até hoje, no caso... Foi o melhor investimento da sua vida. Foi um dos grandes investimentos da minha vida. Aí, no caso, eu peguei, né, quando eu falei, ó, vamos pegar e me... Eu lembro que até hoje, outro dia eu estava vendo esse contrato. Eu peguei um adiantamento na editora. A editora adiantou R$20 mil para pagar a gravação. Aí foi toda aquela estrutura. Olha, né? R$20 mil aqui, era dinheiro assim grande. Na verdade, a gente gastava para fazer um CD nessa época 350, 400 mil. Uau. Era o que a gravadora disponibilizava, dependendo do artista. Naquele momento, meu primeiro CD foi nessa condição. Né? Eles pegaram e aportaram esse valor. Né? Na época, o dólar era pau a pau, era muito próximo do valor do real. E aí a gente pegou e fez. Eu peguei, fui lá, paguei. Foram 8 semanas, que virou 6 meses, virou 1 ano, virou 2 anos, virou 3 anos. Era engraçado que tinha um vizinho meu, o seu Newton Nunes, ele fazia as aberturas junto com o Hans Donner. Aí, quando ia fazer as aberturas, ele me ligava de casa e falava assim, mais 1 ano, hein? E aí foi indo, aí chegou a hora também que eu falei, cara, era bacana, de repente, pensar em gravar outra versão, porque a tecnologia de gravação foi evoluindo, né? Quando a gente gravou A Grande Família, não tinha Pro Tools. A primeira gravação não tinha Pro Tools, era tudo na fita rolo, né? E aí, depois de um tempo, o pessoal pegou e colocou uma gravação com eco, botaram um eco assim, coisa e tal. Quase não reconhecia a sua voz. Eu falei, bicho, esse ano tá diferente. Sou eu, mas não sou eu. E aí chegou uma hora que realmente aí, o pessoal pegou e fez. Que tá, assim, é bacana dessa música, porque essa música ela faz parte de diversas gerações, desde o pessoal da primeira versão, né, até o pessoal, praticamente quem nasceu de 90, 95 para cá, cresceu curtindo A Grande Família. E eu fico muito honrado. Né? Para mim foi assim, uma coisa que aconteceu de uma maneira muito, muito, muito simples até, entendeu? E que eu abracei, acreditei e que deu super certo. Bruno Barros, a gente tem comentário já? Temos comentário, olha aí. Tem um internet. Antônio Santos, grande Dudu Nobre, música de qualidade. Obrigado, muito bom. meu jovem. Pode rodar, tem mais. Eu acho que tem perguntas, o povo está participando muito hoje. Travou? É mesmo? Tem bastante pergunta? Travou ali a mensagem. Agora apareceu. Francisco, do Rio de Janeiro. Dudu, qual o samba com Zeca Pagodinho que você mais gostou de compor? Olha, teve alguns, né? Cada um tem uma história, né? Na verdade, né? Tem alguns até que eu iria compor. Eu lembro quando a gente estava em São Paulo, né? Ele pintou a ideia do Faixa Amarela. Aí eu peguei. Que ótimo. Aí eu peguei e fui pegar o cavaquinho, cara. O cavaquinho que eu usava quebrou a corda, eu fui pegar o outro. Aí fiquei preso no elevador. Quando eu cheguei, o samba estava pronto, fiquei de fora do samba. Eu vou botar teu nome na macumba, que foi uma música também que foi muito... Assim, foi a nossa primeira parceria. Com toda essa gente também, é um samba que era um samba do Zeca e do Beto, que aí eu peguei e mexi depois. É um samba muito bacana que acaba juntando 3 gerações de sambistas, né? O Beto Sem Braço, o Zeca e a minha geração, né? Mas tem muita música que a gente escreveu assim, que, poxa, é bem bacana. Aí, como é essa parceria com o Zeca, assim, depois de tantas músicas, cara, tanto sucesso? Hoje é uma coisa mais prática, né? Antigamente, quando a gente ficava naquele convívio, por exemplo, Chico Não Vai na Curimba. Chico Não Vai na Curimba foi uma música que a gente fez num palco. Que a gente estava ali e daqui a pouco o Hold, que era o Chico, né? Ele pegou o meu cavaquinho, na época eu usava aqueles amplificadores enormes, né? Aí eu tinha 2 cabos, né? Um cabo de 3 metros que eu ligava do cavaquinho para o amplificador e um cabo de 30 metros que ia do amplificador para a mesa. E aí ele queria ligar o de 30 metros no cavaquinho, e ele ligou o de 30 metros no cavaquinho e queria ligar o outro 3 metros da mesa. Eu falei, meu velho, está acontecendo? E começamos a dar uma sacaneada nele. Aí falamos, precisa se abençoar, tem que ir numa curimba, tem que ir numa igreja, tem que fazer alguma coisa. Aí começou a rolar o papo ali. Chico não vai na curimba, Chico não quer curimbar, bebeu água de moringa, dorme no pé do congá, hoje não faz mamandinga, só caçar a cutiá. Chico não acende vela e nem manda flores pro seu orixá. Genial. Aí a gente pegou e fez ali. Quer dizer, muita coisa era assim, muito natural. Hoje não, hoje a coisa é mais prática de eu falar o seguinte,
Tipo, o Zeca vai gravar. E o Zeca liga, pô, Dudu, vou gravar. Pô, vamos fazer um samba? Vamos fazer um samba. Mas como é que é? Você faz mais letra e música? Vocês fazem as duas coisas juntos? Eu faço as duas coisas, né? Eu faço as duas coisas. Quando a gente vai pensar na melodia, a gente já pensa na letra. Carla Faú já pensando como é que faz, porque você que escreve, né? Bruno Barros, tem mais comentário? Tem, desculpe, olha aí, Carla. Thalita Rocha, de Brasília, Distrito Federal. Olá, vejo o programa há muito tempo. Adorei os convidados de hoje e que relevante essa peça da Carla Faú. Traz para Brasília. Não me sinto feliz sem a arte, música, dança e literatura. É uma dose necessária de vida Alô, a cada Brasília, dia. ó, Carla. Tem que chegar em é Brasília. só chamar que a gente vai, queremos. Você viu, Carla? Muita gente que se identificou com a Sim. temática que vocês trouxeram. Sim, Ela é sim. original e, ao mesmo tempo, leva à reflexão. É verdade. O público ele se identifica muito, sai emocionado. A gente tem tido um retorno muito bacana com o espetáculo, muito mesmo. Quando você fala assim, sai emocionado ou retorno, o que você ouve das pessoas? É engraçado porque as pessoas elas saem chorando muito. Porque estamos vivendo um momento que as pessoas estão sentindo que a cultura está sendo relegada, né? Artistas estão sendo perseguidos também, né? Então, as pessoas realmente elas se emocionam, elas temem pelo futuro, né? Torcem para que esse futuro que a peça prevê nunca chegue. Então, tem um lugar ali de identificação e de comoção com o que a gente está falando ali, né? A gente também torce para que esse futuro seja só na sua peça e seja só ficção. Gente, nós vamos chegar ao final aqui também, não é? No nosso Facebook. Mas já, gente. Já? Já na resenha tão boa, meu filho. Mas vamos todo mundo para a sopinha de ervilha lá. Aí não tem samba, aí tu quer acabar com o meu samba. Só põe uma água nessa sopa que a gente está chegando, hein, dona Anitta? Nós estamos chegando. Dudu Nobre, obrigada pela sua participação no Sem Censura, até agora aqui na nossa rede no Facebook. Obrigado, muito bacana. Um forte abraço a todos aí. Nas redes, aí, a gente também está aí participando aí do Nobre Samba, Instagram e Twitter. No Facebook do Nobre. Eu não vou muito no Facebook, não, mas é muita coisa, porque hoje em dia você acorda, né, pai? Antigamente você acordava, você lia o jornal, via a televisão. Pá. Hoje em dia você acorda, você tem que ver o Instagram, o Twitter, o Facebook, o e-mail, fora o WhatsApp, né? E aí complica. É muita coisa, minha comadre. Aí tem rede que não dá para eu ir direto. Mas eu participo um pouquinho ali mais no Instagram. Mas aí quem quiser seguir também tem dudunobre.com.br, lá o nosso site, onde está a agenda de show, todas as novidades que a gente está fazendo aí. Em breve, vou estar com o meu evento aqui, a Feijoada do Nobre, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai voltar a fazer aqui no Rio de Janeiro em um espaço aqui na Zona Sul, aos domingos, um domingo por mês. Olha aí, Carla Faú. Viu? O futuro é agora. Carla Faú, muito obrigada pela sua presença aqui no Sem Censura. O prazer foi meu. Estamos esperando vocês lá no teatro. Quem quiser seguir o espetáculo, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Procópio, o espetáculo. Lá a gente dá as informações sobre as temporadas, sobre, enfim, onde é que a gente está indo, né? Tá bom, obrigada, Isso, querida. um prazer enorme. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada. Bruno Barros. Não quero ir embora, não. Gente, a gente volta amanhã. Obrigado pela sua participação. Foi bom demais, né, Cátia? Isso, foi ótimo. Gente, obrigada a vocês. A gente amanhã está de volta com mais um ótimo Sem Censura. Que a noite seja muito agradável e que a gente viva o presente com muita intensidade para que o futuro seja melhor. Tchau. Tchau.